Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 6 de outubro de 2025, ao som de passarinhos que eu gravei ontem, porque ontem foi um dia espetacular, um domingo super tranquilo, ensolarado. Aliás, aparentemente essa paranoia agora com relação a bebidas alcoólicas tornou a cidade subitamente mais tranquila, né? Sábado, regiões que costumam ter muitos bares e muita movimentação estavam simplesmente, praticamente uma cidade deserta, muito curioso, mas de qualquer maneira, ontem talvez graças ao clima, talvez graças à primavera, o dia estava especialmente sonoro e é isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. E é pena que eu não consiga compartilhar um som que hoje de manhã me despertou. Hoje, por volta das 5 e pouco da manhã, por volta das 5:30, uma cantoria é aparentemente o que a gente imagina é que passarinhos pousaram na nossa janela e começaram a cantar feito uns loucos, né? Aí a gente acordou, acho que deve ter feito algum ruído e eles foram embora. Mas foi uma maneira muito interessante de começar o dia, se bem que começou um pouco antes do nosso normal. E por essas e outras eu estou aqui usando uma gravação que eu fiz ontem, que até nem sei por que eu tenho essa... Na verdade eu tenho prazer com isso. Essas gravações talvez sejam muito parecidas umas com as outras, se eu tivesse uma só já estava bom, né? Mas para mim é um prazer eu pegar aqui um arquivo que eu gravei, né, da janela de casa e começar um longo processo, um processo artesanal de ficar ali dilapidando, lapidando, né, esse som, tirando ali os ruídos da cidade, deixando em destaque, né, colocando ali em primeiro plano, com foco nas luzes da ribalta, os passarinhos. Então isso para mim tem um certo prazer, ainda mais porque quando você está mexendo com esse tipo de som, num software como, sei lá, eu estou usando aqui o Audition da Adobe, né, você vê a cantoria toda como se fosse numa partitura, e isso é fascinante. Com o tempo você começa a perceber visualmente ali, isso daqui deve ser uma buzina de ônibus, isso daqui deve ser alguém acelerando ou desacelerando, porque o canto dos pássaros parece notas musicais ali na partitura de tão claros que eles são. E falando em pássaros e cantos, tem uma história que é bastante curiosa, eu estava lendo, eu vou dar o link, como eu sempre dou, um fenômeno que biólogos perceberam, que é o seguinte: existe um tipo de passarinho, não é só um, são mais ou menos 100 passarinhos, que tem um comportamento um pouquinho maroto, um pouquinho malandro, um pouquinho safado. Eu estou falando aqui dos cucos, não cuco aquele que está no relógio suíço da parede da vovó, não. Cuco é um passarinho muito sacana, porque o que o cuco faz? O pássaro identifica um ninho de passarinhos de outra espécie, seja espécie que for, e a fêmea vai lá, coloca o próprio ovo de cuco no meio do ninho. Eventualmente, se precisar de espaço, ela pode arrancar alguns dos ovos e jogar fora. Ela pega, né, o ovo do coitado, do dono ali do ninho, joga pela janela, bota o ovo dela ali, e como se não bastasse essa malandragem, à medida que o cuco nasce, sai ali do ovo. Bom, primeiro que ele é muitas vezes muito maior do que o passarinho, né, que por direito, né, deveria estar ali. Mas por instinto, as fêmeas, elas vão cuidar. Você colocou um ovo ali, elas vão cuidar. Não importa se é parecido, se não é parecido, é assim que funciona, é um processo. Os cucos hackeiam esse instinto, colocam os próprios filhotes ali, e os filhotes de cuco, à medida que eles vão crescendo, eles começam a jogar fora do ninho, ou seja, ele começa a matar sistematicamente os outros, e quando você percebe, aquela mãe, sem perceber, instintivamente, cuidou do filho de uma outra espécie. Então o cuco é um tipo de parasitismo muito esquisito, muito safado. Veja o quanto isso é sofisticado, né? É um passarinho hackeando o instinto do outro, né? É um filhotinho que já nasce tentando jogar para fora quem é diferente dele. E isso deve ser tão nocivo, que os biólogos perceberam que pássaros desenvolveram uma estratégia contra os cucos. Eles têm, imagina, cada passarinho canta de um jeito, certo? Cada espécie tem sua assinatura, né? O bem-te-vi, que é diferente do sabiá, que é diferente, eu não sei mais nada de passarinho, a maritaca, certo?
mesmo eles falando línguas diferentes, vamos chamar de línguas, né, um certo abuso, mas tudo bem, né, mesmo falando línguas diferentes, quando aparece um cuco, é muito frequente que os pássaros deem um tipo de alerta que todos os outros entendem. É como se eles tivessem criado um alerta que funciona através das espécies, através das línguas. Eu achei isso genial, né? Essa história de você criar e você aprender, né, um tipo de comunicação que funciona entre espécies pode até explicar um pouco a origem da linguagem humana. Eu achei isso absolutamente genial. E já que a gente está falando aqui de expressar, de comunicar, né, e também de linguagem, acho que eu vou dar um salto entre espécies, né, um salto bastante dramático, e vou comentar com vocês aqui um episódio que eu não terminei de ouvir ainda. Eu estou fascinado com uma série nova que chama Instant Classics, né, Clássicos Instantâneos, da Mary Beard. Mary Beard é uma historiadora britânica especializada na Roma Antiga e Grécia também, mas sobretudo Roma, né? E tem um episódio ali sobre liberdade de expressão, né? Aliás, eu comecei o dia hoje de uma maneira bastante perturbadora. Eu costumo cumprimentar os meus velhos amigos no Facebook todo dia, e aí eu percebo que um velho amigo meu, jornalista velha guarda, né, ele trocou a sua foto por uma bandeira brasileira e uma mão segurando um batom. Porque ele está, pelo visto, ele é um militante em favor da anistia. Bom, ok, mas deixa para lá, eu estou tendo que assimilar essa história. Mas é curioso porque são pessoas o que eu percebo, né, que a extrema-direita, que imagina, saudosa da ditadura militar, vem falar em termos de liberdade de expressão, né? Alguém esqueceu o que foi o AI-5, né? Alguém esqueceu o que foi censura, né? Eu me lembro quando eu era criança, ia no cinema, aparecia antes do filme lá uma tela gigante que era uma foto do certificado de aprovação da censura, tudo era censurado, né? Mas é engraçado porque esses caras falam liberdade de expressão, e esse episódio do Instant Classics é justamente sobre liberdade de expressão, né? E não é à toa, porque elas estão obviamente pensando no Trump. Aliás, um pequeno parêntese aqui, vocês devem lembrar que eu voltei maravilhado do Japão, fiquei falando um tempão de coisas da cultura japonesa, não é? Acho que até nessa semana passada eu comentei algumas peculiaridades da língua japonesa, mas, para minha tristeza, acho que, se eu não me engano, a primeira-ministra do Japão é uma mulher, é uma coisa inédita que a gente deveria celebrar, mas infelizmente ela é de extrema-direita e ela é fã do Trump, o que realmente é uma coisa muito difícil de assimilar e muito perturbadora para mim. Mas vamos voltar aqui para o negócio da Mary Beard. Ela está falando sobre liberdade de expressão, e ela vai voltar para a Grécia Antiga, ela vai voltar para aquele período da Grécia Clássica, que é ali 450 anos antes de Cristo, mais ou menos, quando você tem aquela democracia direta, que é uma... Plim, plim, graças ao milagre da edição, você foi poupado de um engasgo bastante constrangedor. Mas, voltando aqui para o nosso tema da nossa amiga Mary Beard, que voltou no tempo para aquele período idealizado, né, da Grécia dos filósofos, da democracia, né, de Péricles, aquela coisa... A democracia grega era muito diferente, né? A democracia grega não era como a nossa, que é representativa, tem lá deputado, vereador, senador, não. Era democracia direta, participativa, né? Os cidadãos, não era todo mundo, as mulheres estavam fora, ok, eu sei, os escravos também, mas na verdade os homens todos, independente da sua posição ou status, eles tinham o mesmo voto, né? Os homens livres, os homens com posses, e você podia participar do governo por sorteio. Olha, agora é sua vez de ser ministro dos transportes, agora é sua vez de ser chefe de polícia. Então, havia uma participação direta, as pessoas também, tudo era debatido, tudo era votado. Uma época realmente extraordinária, um experimento incrível, que aí a gente tem que agora dar uma desmistificada. Em primeiro lugar, isso não durou muito tempo. E, em segundo lugar, não era bem assim. Não quer dizer que todos eram filósofos andando de toga e conversando serenamente sobre tópicos. Não. A coisa é um pouquinho mais complicada, né? Ainda mais porque, vamos lá, se você pegar um filósofo como Platão, que vocês sabem que eu não nutro a menor simpatia por essa pessoa, né? O Platão não gostava da democracia.
aliás, acho que nem o Sócrates gostava de democracia, porque eles achavam que democracia dava poder demais a pessoas que, em princípio, não estavam preparadas para participar ou dar qualquer tipo de pitaco. Né? Platão, quando vai imaginar um mundo ideal, ele vai imaginar uma república que é regida de uma maneira quase que imperial por filósofos. São os filósofos que vão coordenar o mundo e vai ter uma casta de militares, uma casta de não sei do que lá. Ele imagina, como sempre, né, uma coisa estacionária, uma coisa que é congelada, uma coisa que é travada, né? Platão tem esse vício, né? Mas veja, né, nem todo mundo achava a democracia tão legal assim. Mas o que é muito interessante é que essa Atenas, um pouco mais democrática, ela se orgulha muito de uma determinada palavra, de um determinado conceito, que é um conceito chamado de paresia. Paresia é você falar aquilo que deve ser dito, mesmo que seja desafie a hierarquia, mesmo que desafie as convenções. Né? Em inglês você diria talvez speak up, quer dizer, quando você confronta, quando você fala aquilo que tem que ser dito. Né? Eles gostavam tanto dessa autonomia, dessa independência, que um dos navios de guerra mais poderosos ali de Atenas se chamava Paresia. Né? Mas isso pode dar a impressão de que todos ali tinham liberdade para falar o que bem entendessem. Isso é meio complicado, acho que ela cita um episódio da Ilíada de Homero, em que num determinado momento ali um cara que não era ninguém na fila do pão, o cara resolve botar a boca no trombone, fala um monte de verdades, mas isso é muito mal recebido. Né, porque antes desse período democrático, fazer uma coisa dessas é mais ou menos como um brasileiro expressar sua verdadeira opinião numa reunião na firma. Né? Não pega bem. Né? Não pega bem, não pega. Paresia não é uma coisa que o brasileiro admira, né? Mas, em princípio. Né? Mas, pelo menos não admirava. Agora, com os Bolsonaros da vida, achando que aquilo é paresia, tudo é possível. Eu estou meio confuso. Né? Mas, de qualquer maneira, chega um momento ali na sociedade grega, ou pelo menos na sociedade ateniense, que você se orgulha dessa capacidade de dizer o que você pode dizer. Mas isso talvez não seja bem assim, e vamos lembrar de Sócrates, que afinal foi condenado à morte. Né? Ele poderia eventualmente ter negociado, ele poderia eventualmente ter tentado fugir, os amigos poderiam ter acobertado, mas ele falou, não, leia a lei e eu vou cumprir o meu destino, se eles me puniram eu vou tomar aqui o veneno, ele toma cicuta e morre, ok? Mas por que Sócrates é punido? É muito interessante, porque não é pela filosofia dele, não é porque ele andava pelas ruas perguntando o que é o belo, o que é a verdade, o que é a justiça e ficava enchendo o saco de todo mundo. Não, na verdade é porque ele cometeu uma coisa muito grave, que é eventualmente colocar em xeque a relação dos atenienses com os próprios deuses. Né? Atenas perdeu ali uma guerra importantíssima, perdeu a guerra do Peloponeso. Quando você perde uma guerra, você bota a culpa nos deuses, não na própria competência militar, não é mesmo? Então, peraí, se a gente está perdendo é porque os deuses estão contrariados. Por que os deuses estão contrariados? Porque alguém aqui está enchendo o saco. Né? Então você não pode, eventualmente, desencaminhar a juventude, né? E fazer com que elas fiquem desrespeitosas com os rituais, com os sacrifícios, tal. Então, na verdade, Sócrates não é punido exatamente pela sua filosofia, ele é punido praticamente por heresia. Então, é muito interessante, o tema da liberdade de expressão é bastante fantasiado, é um pouco mais complicado. Vale lembrar que depois que Atenas perde ali para Esparta, segue-se um período ali que eles quase chamam de uma junta militar, né? Os espartanos montam ali uma pequena tirania em Atenas, é um período traumático, então aí depois volta para uma democracia não tão radical assim, uma democracia mais ou menos, mas também vai ser um experimento curto, porque vai chegar um outro sociopata, que é o Alexandre o Grande, o Macedônio, e pronto, vai dominar todo mundo e acabou a brincadeira. Então a gente fantasia muito sobre esse período como se ele tivesse sido, né, uma coisa idealizada, uma coisa absolutamente serena e racional, como se estivesse no planeta Vulcano do Star Trek, né, como se todos fossem Spocks, mas não é bem assim. Eu vou continuar ouvindo, provavelmente até amanhã eu devo ter mais coisas para comentar, mas já que a gente está falando aqui de questões históricas, de questões sociais, de questões humanas, demasiadamente humanas, eu vou compartilhar com vocês aqui
o que começou como uma conversa no café da manhã e acabou virando uma conversa com o ChatGPT, né, sobre uma coisa que muito me intriga, que eu não sou capaz de entender muito bem. Eu estava conversando com a minha mulher hoje de manhã sobre o que será que explica o interesse global, né? Bilhões de pessoas se interessam apaixonadamente, né? São capazes de matar e morrer por conta de futebol. Isso para mim, eu vou reiterar aqui, caso você seja novo aqui nesse canal, futebol para mim não é uma coisa absolutamente incompreensível. Eu nunca joguei futebol, sei lá, nunca gostei de futebol, nunca assisti uma Copa do Mundo e eu tenho eu não gosto nem do barulho da torcida, para mim é uma experiência muito perturbadora, eu não consigo entender. Então talvez, não sei, eu bati a cabeça quando era criança, é fato, alguma coisa aconteceu, eu não sei, mas realmente algumas dessas coisas que são ligadas a esportes competitivos, para mim não me falam ao coração, falam a outras partes da anatomia que não reagem muito bem. Né? Então eu falei para a mulher, poxa, por que será que a gente gosta tanto, por que será que futebol fez tanto sucesso? Imagina, é uma invenção inglesa lá atrás, na verdade um esporte muito popular, para dizer o mínimo, né? Porque na verdade, por que você precisa para jogar futebol? Uma bola e um certo espaço livre, né? Não é uma coisa que você precisa de cavalos, equipamento extraordinário, não, é uma bola, ou seja, é uma coisa muito popular, né? Muito acessível, mas como é que isso se torna um negócio global com essas proporções? Então isso tinha ficado meio em aberto, mas eu fui perguntar para o ChatGPT se nós humanos somos especialmente esquisitos por essa capacidade ou por esse interesse em, né, um monte de gente se juntar para ver outras pessoas se estapeando. Estou pensando, obviamente, aqui não só em futebol, que é uma coisa um pouco mais ritualizada, né, um tipo de combate com regras bastante civis, né, mas eu estava pensando também uma coisa que eu infelizmente aprendi com o The Rest is History, um podcast britânico, que é a história do boxe. A história do boxe, quer dizer, todas as sociedades, os gregos tinham pugilato, os romanos tinham gladiadores, então combates entre marmanjos se estapeando vem de longe. Né? Mas o boxe moderno, acho que nasce, né, na Inglaterra, e naquele tempo era proibido, mas também não era, né? Então quando você ia ter algum tipo de luta, luta do século, vamos trazer aqui fulano contra Beltrano, em princípio era ilegal, mas todo mundo sabia quando ia acontecer e onde, mas montavam uma estrutura precária em algum campinho, montavam um ringue ali um pouco improvisado, né? E naquele tempo, antes de você ter as regras, né, um pouco mais civilizadas, é quase uma contradição, né? Na verdade a regra era a luta só acabava quando um dos lutadores estava fora de combate, quando estava no chão babando e eventualmente morria bastante gente, né? E isso era um sucesso, você tinha aristocracia em peso, você podia ter príncipe, você podia ter escritores intelectuais ali apostando para ver quem massacra o outro primeiro. Né? O que eu fiquei, quando eu lembrei disso, eu falei, será que alguma outra espécie tem esse comportamento tão bizarro de ter uma atração mórbida, né, por duas criaturas da mesma espécie se trucidando? Não é eu achei que isso fosse um privilégio, um apanágio da nossa espécie, mas conversando com o ChatGPT eu descobri que não é bem assim, porque várias espécies fazem rodinha quando sai um quebra-pau. Né? As mais próximas são primatas fazem rodinha ali para ver quando tem algum tipo de conflito. Né? Eles têm um comportamento que, aliás, eu achei um pouco estranho, não, porque quando tem algum tipo de confronto, os machos, eles fazem ali, ficam em volta, sobem na árvore para ver melhor, tal, e eles apresentam vocalizações, isso eu acho que eu sei o que é, né? Devem gritar, e apresentam piloereções. Eu falei, explica para mim piloereção, porque esse negócio está parecendo um negócio esquisito. Não, piloereção significa quando você fica com o pelo arrepiado, quando você arrepia o pelo. É o que o gato faz quando quer assustar o cachorro, né? Ele arrepia os pelos. Se uma piloereção não tem nada de sexual, não tem Viagra envolvido, não. Piloereção, porque então os chimpanzés ficam tão empolgados que os pelos ficam, tem um nome isso, eriçados, a palavra certa é eriçados, muito obrigado.
Pois bem, então os chimpanzés fazem isso, aparentemente galináceos também fazem isso, né, quando tem algum tipo de briga entre os galos, faz rodinha, né, várias espécies que são mais ou menos sociais, elas têm esse comportamento. E por que que elas têm esse tipo de comportamento? Bom, primeiro porque eu acho que é uma capacidade inata em muitas criaturas, que é essa coisa do neurônio espelho. Né? Se você vê alguém ali num confronto, aquilo estimula por reflexo o seu próprio sistema. Você também fica adrenalinado, você também fica bombado, né? Você fica agitado da mesma maneira. A segunda questão é que normalmente esse tipo de conflito significa alguma mudança de poder. Né? Alguém vai mandar mais do que o outro, alguém vai mandar menos do que o outro, alguém vai deixar de mandar. E você tem que prestar atenção nisso, porque afinal a tua sobrevivência depende também da sua politicagem, com quem que você é aliado. E veja bem, o cara que era o meu, né, sei lá, o meu patrono aqui, né, o cara que era o meu defensor, agora apanhou. Meu Deus do céu, agora eu tenho que puxar o saco de uma outra criatura. Então, para mim, a decepção decepção não, até que é interessante, vai. É que eu estava, de fato, procurando alguma coisa específica na espécie humana que justifica, né? Mas não, isso é relativamente comum. Né? O que não é comum é o grau que isso, né, o quanto isso é desenvolvido na nossa espécie. Né? A gente, por exemplo, boxe é uma luta que não tem nenhuma razão concreta, né? E as pessoas vão se socar até morrer, ou até quase morrer. Isso é um pouco esquisito. Mas o que é realmente esquisito é o que acaba acontecendo com o futebol, que é altamente ritualizado. Bom, se bem que ritualizado é uma característica de outras resoluções de conflito no mundo animal. Quando você tem aqueles veados que quando estão disputando território, eles ficam ali batendo os chifres, eles não estão tentando se matar, eles só estão tentando estabelecer a dominância. Quando você tem dois iguanas disputando território, eu já vi isso numa praia uma vez, eles ficam ali, enche o peito, faz flexão, fica posando de macho, até que o outro desista. Dificilmente isso sai, né, na porrada. Né? Pássaros também, pássaros muitas vezes quando querem mostrar dominância ou defender o território, eles dão umas bicadas ali, fazem uma coreografia ali, mas ninguém está necessariamente interessado em se machucar muito. Né? Humanos são um pouco estranhos, mas essa ritualização do futebol é realmente extraordinária. Eu vou dar o link para vocês, caso vocês se interessem, né? Não sei se vocês nasceram com defeito como eu, sei lá eu, mas é muito interessante porque o ChatGPT identifica várias coisas ali. Uma delas, obviamente, é a questão do pertencimento. Na hora que você inventa uma bandeira, né, e que você diz que agora você pertence àquele grupo daquela bandeira, embora você nunca tenha convivido com os caras, eles não sejam da sua família, eles não estudaram com você. Aliás, trocam os caras, inclusive, só fica a bandeira no lugar. Né? Mas essa questão do pertencimento é uma coisa que é muito antiga. Um grupo versus o outro, uma tribo versus a outra, a gente evoluiu num contexto de competição entre grupos, então isso é muito, muito, muito arraigado. Mas também tem outras histórias, você tem associado a esse tipo de esporte, você tem cantos, você tem coisas em estádio em que você dissolve o seu ego na massa, né? Você vai praticamente incorporar a história daquela nem sei como que eu vou chamar um time, porque um time para mim é uma abstração tão completa, né? Mas a história do time se confunde com a sua história, então a sua própria identidade está ligada aos altos e baixos da performance de um grupo que nunca é o mesmo, que é muito estranho para mim. Mas, de qualquer maneira, veja, o futebol é um fenômeno tão global, é uma indústria tão colossal, que ela pode servir de espelho se a gente conseguir um certo distanciamento para analisar como a gente funciona. E, aliás, eu falei, puxa, qual será o meu problema? Né? Será que é porque eu não gosto muito de esporte competitivo? Será que é porque eu não faço questão dessa coisa identitária? Será que é porque eu não gosto de ver minhas emoções sendo manipuladas assim? Aí ele coloca, olha, em parte sim, né, a neurodiversidade humana é um espectro, né, você vai ter gente que é mais suscetível a alguns tipos de fator do que outros, não é? Mas também, às vezes, é uma questão de postura existencial. Se, de repente, você se distancia um pouco das coisas para olhar com um olhar de alienígena, não é? Um olhar estrangeiro,
você efetivamente acaba perdendo um pouco a magia se vai, na hora que você dá um passo para trás. Então lamento se o radinho, afinal aqui pode ser um grande frustrador de magias e envolvimentos, né? Espero não estar contagiando vocês com o meu ceticismo um pouco crônico, mas já que a gente está falando aqui de estrangeiro, eu ouvi nesse final de semana também um episódio do The Rest is History sobre, eles estão fazendo uma série sobre livros, e o último livro que eles comentaram ali foi O Estrangeiro do Camus. Eu li O Estrangeiro do Camus quando eu era muito novo, eu não me lembro muito bem. Eu me lembro também de uma música do The Cure, que era baseada no Estrangeiro, eu não vou cantar aqui. Mas o Camus é um personagem interessantíssimo, né? Se você pensa em existencialismo francês, você vai pensar no Sartre, você vai pensar no Camus, a noção de que a vida é absurda, que você tem toda a liberdade, quem dá sentido à vida é você, blá, 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 né? Mas o Camus é um personagem curioso. O Sartre não é um amigo do radinho, tá aí uma figura que não me desperta a menor simpatia, é um cara que acabou apoiando o stalinismo depois, se bem que hoje de manhã eu descobri que a Brigitte Bardot, que foi um sex symbol para muitas gerações, agora está apoiando a extrema-direita francesa e a Le Pen. Ok, uma decepção atrás da outra. Mas o Camus, ele era uma coisa um pouco diferente, porque o Sartre era aquele cara parisiense, bem nascido, a mãe pagava as contas dele, né? O cara nasceu em berço esplêndido. O Camus fazia parte do que em francês se chama de uma maneira um pouco pejorativa de pied noir. Pied noir é pé preto. O que quer dizer um pé preto? São os franceses que, quando a França colonizou a Argélia, né, dominou a Argélia, alguns franceses foram se estabelecer na Argélia e ficaram lá. Então esses franceses que moravam na Argélia, de uma maneira pejorativa, eram chamados de pé preto, de pied noir. E é o caso do Camus. Ele passou a maior parte da vida na Argélia, não é? Então ele não é exatamente um francês como o Sartre, um parisiense como o Sartre. E o livro Estrangeiro, eu acho que eu vou tentar reler, né? Vou ver se eu tenho aqui, vou tentar reler, sugiro que vocês façam mesmo. Acho que até o Camus ganhou o Nobel de Literatura por causa desse livro, quase certeza. Mas é uma história muito estranha, que é um cara que está na Argélia, né? Ele notoriamente é um francês, não é um nativo, não é um local, não é? E ele está um pouco perturbado porque a mãe dele morreu, e aí eu não vou entrar no mérito da mãe, deixa para lá. Mas acho que ele e os amigos têm algum tipo de confronto, de conflito com árabes, com a população local, a coisa fica meio mal resolvida, e um belo dia ele está andando na praia, num sol miserável, ele encontra um desses rapazes, né, árabes, o rapaz teria puxado uma faca, e ele instintivamente, rapidamente, sem pensar, ele pega o revólver e dá um tiro, não só dá um tiro, ele descarrega a arma inteira, ele realmente descarrega a arma inteira e fuzila o rapaz ali. Né? E aí ele vai ser julgado, aí tem todas as questões, ele vai aproveitar ali para colocar a filosofia dele, a filosofia existencial, que tudo é absurdo, que isso, que aquilo, ok. Mas o que é muito curioso, que eu nunca tinha parado para pensar, é como algumas obras de arte envelhecem. Né? Por exemplo, quando o Camus, o personagem desse livro, que é alguma coisa que começa com M, que eu já esqueci, ele fala que, olha, apareceu ali um cara, eu atirei no cara, ele nunca dá o nome do cara. Ele chama o cara de árabe. Em nenhum momento aparece o nome do árabe. O árabe é sempre chamado de um árabe, o árabe. Mesmo no julgamento, que em princípio você acha que vai ter alguém lendo algum tipo de documento, ninguém fica sabendo qual é o nome do árabe. É como se árabe fosse tudo igual. Né? Então, não sei se era essa a intenção do Camus, mas isso é um retrato de uma postura colonial. Né, de uma postura para quem o outro, né, quem é estrangeiro afinal aqui? Ele é um estrangeiro, o árabe é um estrangeiro. Perdão, limpando um pouco a garganta aqui. Essa facilidade com que a nossa espécie simplesmente objetifica ou simplesmente transforma o outro grupo, o outro time, o outro partido em alguma coisa que é nada. Né, isso é bastante assustador. Então, hoje seria um livro muito difícil de fazer sucesso, porque, aliás, eles citam até um outro autor, que, se eu não me engano, é argelino também, que escreveu uma paródia desse livro, em que é a história toda contada do ponto de vista do árabe que morreu, que é lógico, aí ele tem nome, ele tem mãe, ele tem irmão, né, e aí quando ele fala do protagonista, o personagem que o Camus inventou, ele fala um francês, né, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai generalizar.
ele vai generalizar, aquele branco atirou em mim. Né? Então é muito interessante o quanto essas questões meio que envelhecem. Eu lembro quando eu li, não me passou pela cabeça que ninguém estava concedendo a esse árabe um mínimo de dignidade. Né? Não era uma pessoa que tinha história, relações, nome, futuro. Não, era um árabe e estava sol e eu matei o cara e seja o que Deus quiser. O que, né, é muito, muito, muito interessante essa colocação, sobretudo porque eu, voltando para o que eu comentei com vocês agora, né, de repente dar de cara ali com um... Peraí, eu comentei, agora eu estou em dúvida se eu cheguei a comentar com vocês ou não, estou meio perdido. Eu acho que eu comentei no começo do episódio, que eu acho que eu comentei, né, que de repente eu fui cumprimentar ali pelo aniversário um velho amigo e ele está ali se revelando um bolsonarista raiz, né, achando que o batom agora é um símbolo de resistência. Não é? E que tem que anistiar as pessoas que botaram fogo no cirquinho. Pois bem, essas questões não envelhecem, essas questões mostram a nossa essa capacidade muito, muito, muito arraigada, né? Muito, muito profunda, muito, muito intensa, de simplesmente conseguir transformar, criar algum tipo de polarização, criar algum tipo de nós versus eles, né? Mesmo que o eles não precisa nem ter uma cor específica de pele, não precisa nem ter não, pode ser a cor da camisa. Né? Veja bem, a hora que você inventa um critério qualquer para você dividir dois grupos, que pode ser por cor da camisa, pode ser por sotaque, pode ser por onde veio, a facilidade com que a gente entra num modo é bastante assustadora para mim. E eu quero encerrar o episódio de hoje com mais um texto do Carlos Orsi, da revista Questão de Ciência. Como eu tenho me distanciado olimpicamente, né, já que a gente está falando dos gregos aqui, da extrema-direita, dessas teorias de conspiração, etc. e tal, eu não sabia. Mas parece que faz muito sucesso em certos círculos ou em certos grupos de WhatsApp, né, a ideia de que o Brasil teria sido o centro de uma civilização. Aliás, eu já até esqueci o nome, que é tão bizarro, já achei, chama Ratanabá. Ratanabá é uma civilização que surgiu, alienígena, claro, uma civilização alienígena, né, que ela fez muito sucesso, né, que ela estava bombando aqui no Brasil, pasme, né, veja. Então, quando a gente pensa na história do nosso continente, quando que, sei lá, os humanos vieram para cá, 10 mil anos, 12 mil anos, os antropólogos, os cientistas ficam quebrando a cabeça ali, né, quando é aqueles 9 mil anos, 12 mil anos, foi pelo Estreito de Bering, ok, né, estão estudando. Não, mas se você segue o Urandir, qualquer coisa, eu nem sabia que existia esse tal de Urandir, você sabe que, na verdade, esses nossos povos originais são descendentes desses alienígenas que já esqueci, acho que é o povo Muriu, se eu não me engano, eu estou falando aqui de memória, né? E essa civilização ali no Xingu, perto ali do Pará, ou seja o que for, né, esses alienígenas, eles teriam construído ali uma civilização avançadíssima, sabe quando? Há 450 milhões de anos. Hein? Que tal? Como é que o Urandir sabe que há 450 milhões de anos alienígenas teriam, né, se instalado ali naquela região? Né, ele faltou em várias aulas, A primeira há 450 milhões de anos não tinha humano nenhum. Aliás, não tinha mamíferos decentes. O que você tinha era peixes. A coisa mais próxima de criaturas humanas eram peixes, pela simples razão de que eles eram vertebrados, eles tinham uma coluna dorsal. Era isso que tinha há 450 milhões de anos. Aliás, há 450 milhões de anos não tinha árvore. Não tinha árvore, certo? Você não tinha ainda florestas há 450 milhões de anos. O planeta era irreconhecível há 450 milhões de anos. Né? Mas aí, segundo essa teoria da conspiração completamente delirante, né? Eu não sei exatamente em que momento esses caras vão embora e depois deixam ali os seus descendentes, que são os povos originais, mas veja, humanos propriamente ditos, né? Quando que a gente coloca ali os primeiros humanos, mais ou menos? O humano moderno tem uns 40 mil anos, mas humanoides, 2 milhões de anos,
espera, de 450 milhões para 2 milhões de anos, tem aí um longo período que não tinha nada parecido com índio nenhum, nem com Yanomami, nem Tupi-Guarani, né, nada, nada, nada. Né? E aí eles dizem que eles têm artefatos para mostrar, e eles mostram uma espada de bronze. Aí você fala, pera, se essa civilização alienígena era tão avançada, né, então, tão avançada que se eles viajavam pelo espaço, eles fazem espadinha de bronze, que ridículo, né? E aí, nessa teoria da conspiração, porque isso não podia ser só uma teoria mirabolante, tipo, eram os deuses astronautas, aquele programa de alienígenas do History, do Discovery, sei lá eu. Não, mas, na verdade, eles estão colocando isso como justificativa para o interesse das potências mundiais, globais, no Brasil, porque, na verdade, eles querem preservar a Amazônia, não porque eles estão interessados na biodiversidade, no meio ambiente, não, porque eles querem ter acesso privilegiado às tecnologias militares avançadíssimas do povo Muril na civilização Ratanabá. Que tal? Que tal? Então agora eles têm mais uma razão para desacreditar ou desconfiar de qualquer coisa globalizante, porque tudo esse papo de ecologia que o Trump vive dizendo por aí, inclusive na ONU, que é o maior engodo, o maior embuste de todos os tempos, que isso tudo é uma fachada, porque na verdade eles querem se apropriar de um tesouro, né, de tecnológico que esse povo deixou enterrado ali não sei aonde, na Amazônia, no Pará, não sei onde é que é essa história. Há 450 milhões de anos, e aí você vê que falta faz qualquer pessoa ter o mínimo de noção de história do próprio planeta. Né? Como assim 450 milhões de anos? Uma lombriga, não tinha nada 450 milhões de anos, ainda mais alienígena. Bom, em suma, mas de qualquer maneira, veja, quando o interesse aqui é você polarizar ou é você dividir em nós versus eles, né, em colocar uma postura defensiva contra um outro grupo que nos ataca, né, você inventar narrativas de identidade, cara, isso funciona estupidamente bem e acho que ontem a gente teve uma demonstração aqui, a gente estava aqui em casa, um dia sereníssimo, um dia tranquilíssimo, ao som de pássaros, de repente eu ouço gente urrando, eu fiquei assustadíssimo, aí eu falei para minha mulher, nossa, o que está acontecendo? Uma revolução? Né? De novo outro golpe do Bolsonaro? Não, era, se eu não me engano, um jogo do Palmeiras. Né? Então veja que interessante, né? Quando alguém descobre ondas gravitacionais, quando alguém descobre da onde vem a gravidade, quando alguém descobre aquela pequena característica no ruído cósmico de micro-ondas, né? Ninguém sai para a rua gritando. Agora, quando 11 pessoas com a camisa verde fazem alguma coisa com uma pequena esfera, isso faz com que as pessoas saiam às ruas enlouquecidas, e isso diz muito sobre o que a nossa espécie humana é capaz e, sobretudo, sobre o que ela não é capaz. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, acabei me estendendo aqui, espero não ter sido desrespeitoso, espero ter sido cuidadoso. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e fiquem com os passarinhos por mais 30 segundos. Um grande abraço e até amanhã.